Deu Arsenal, né, gente? Faz perna direita! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de punições. Estou aqui trajado de Arsenal, eu não gosto do Arsenal, assim, eu não torço pro Arsenal, enfim, eu pego bastante no pé do Arsenal no Twitter, mas o Real Madrid se lascou, então, né, alegria. Inclusive, eu tô falando isso daqui pra encher linguiça, porque vocês sabem, né, assim, o canal, cara, vídeo bom é vídeo acima de 10 minutos. Se você acha que isso é injeção de linguiça, que me dê muita linguiça então, velho. Ah, mas Kevin, o odd é só acima de 8. Mesmo assim, cara, 8, 9 minutos, 10, tá? 10. Se não for 10 minutos, o povo chia, eu chio também, então, né, 10 minutos. Inclusive, peço perdão, mas o YouTube mudou a regra ali dos ads, tá? Eu geralmente boto 2 ads, tá? Tô tentando aqui mudar manualmente, mas ele tá botando automaticamente, então tá complicado, tá? Peço perdão. Tá perdoado. Dito isso, falaremos sobre a evolução das punições na Fórmula 1. Hoje nós falamos ali punições de 5 segundos, 10 segundos, stop and go, drive-thru, desclassificação, mas tem toda uma história, uma época que não se tinha algumas delas e tal, como é que isso foi evoluindo e por aí vai. Então, sem mais enrolações, vocês aí já sabem, bora para o vídeo. Vamos lá, gente. Primeiramente temos que falar sobre a Fórmula 1 em si. A categoria, como conhecemos, começou em 1950. Já existiam corridas, grandes eventos, campeonatos de Fórmula pelo mundo, mas a Fórmula 1 em si foi em 1950 no GP da Inglaterra, em Silverstone. E, gente, estamos falando dos anos 50, mais de 70 anos atrás. Faz tempo. A tecnologia era bem precária e tudo mais, então existia apenas um tipo de punição, a desclassificação. Ou seja, ou o piloto ganhava nada, passava ileso, ou ele era simplesmente desclassificado da corrida, excluído, fora. Reprovado! A primeira desclassificação na história veio no GP da Alemanha de 1952, com o italiano Felice Bonetto, pois o carro dele morreu na primeira volta após uma rodada, uma coisa completamente comum na época, mas os torcedores invadiram a pista e empurraram o carro dele para voltar, algo que era ilegal. E dessa forma ele foi desclassificado, o primeiro da história da Fórmula 1. Algumas foram marcantes, como a Alpine se desclassificaram por ser lento demais, ou aquele assalto pra cima do Senna e Suzuka lá, cara, que ele venceu e foi desclassificado. Enfim, foram várias desclassificações marcantes. E essa era a regra por vários e vários anos. Ali nos anos 60 surgiu a tal da punição de 1 minuto. Como? Essa punição era acrescida ao tempo final de prova, então não tinha parada de pagar nos boxes ou algo assim, como rolou com o Graham Hill no GP da França de 1963, onde ainda por cima ele nem levou os 4 pontos do pódio para casa por conta disso. Isso se aplicava geralmente ao ato de empurrar o carro após apagar ou queima de largada. No GP da Itália de 78, Andretti perdeu a vitória e Gilles Villeneuve perdeu o segundo lugar, porque queimaram a largada e foram punidos em 1 minuto, assim a vitória ficou com Lauda. Gerhard Berger a mesma coisa no GP do Canadá de 1990, onde cruzou a linha de chegada em primeiro, mas foi punido em 1 minuto e perdeu a vitória, que o Senna na real deu pra ele pra aumentar a vantagem, mas enfim, pra vocês verem como o mundo muda, hoje queimar a largada era uma punição de 5 segundos. Porque o mundo mudou. Outra punição, essa mais rara, era a punição de 1 volta. Sim, 1 volta. Aí eu larguei. Aí o Flamengo separou e eu parei. Que aconteceu com o Ricardo Zunino no GP da Argentina de 1981, onde ele, por cortar uma chicane, foi punido em 1 volta no tempo final. É uma coisa tão absurda. Hoje em dia, os 5 segundos, no máximo 10. Enfim, por décadas, essas eram as únicas punições. Desclassificação e punição de tempo de 1 minuto ou 1 volta por alguns anos só. Ou banimentos e suspensões, mas isso é outra parada. Muito por conta disso, as corridas eram mais permissivas com toques e tal. Até porque teria de desclassificar um piloto ou dar uma punição de 1 minuto por conta de uma colisão, ainda mais no contato não proposital. E nisso surgiu em 1989 a punição de stop and go, algo que de fato revolucionou as punições na Fórmula 1. Não parece, mas mudou muita coisa. Cuja primeira aparição foi no GP de Mônaco de 1991 com Pierluigi Martini, que foi punido com stop and go de 5 segundos e não 10, por ter atrapalhado o líder Senna. Essa punição de 5 segundos seguiu até 1994, com o caso mais famoso sendo de Michael Schumacher em Silverstone naquele ano, que depois virou uma desclassificação, ou do Senna no GP do Brasil de 1993. E após 1995 virou a famosa punição de stop and go de 10 segundos que temos até hoje, e que na época era a forma mais branda de punição, a mais branda, e que claro, o piloto tinha que pagar em 3 voltas, o que deixava ainda mais cruel. Então assim, piloto queimou a largada,
largada, stop and go. O piloto passou pelo limite de velocidade dos boxes, stop and go. O piloto causou uma colisão evitável, stop and go. Tá bom. Agora começaram a punir mais, ainda que bem menor que hoje. Mas era só isso, desclassificação e stop and go praticamente. A punição de 1 minuto e 1 volta foram para o limbo. Era disso que eu estava falando. Até que chega 2002, onde tivemos outra paulada de punições. Introduziram naquele ano a punição de drive-thru e a punição de posições no grid para a corrida seguinte. E a primeira punição de drive-thru da história foi uma inacreditável. Foi roubado. GP da Malásia de 2002, onde Montoya foi punido, sendo que ele claramente foi a vítima do acidente com Schumacher. Ele reclamou demais, mas foi o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ser punido com uma passagem pelos boxes. E aí vem a punição para o grid seguinte, que dividiu opiniões. It's nice to be aggressive. It's nice to see some spectacular overtaking. Now we have to be very gentle, very careful. I like sometimes we have some hot moments, you know, in the first corner. This is the things everybody like, the spectator likes this show. I'm little about, I need to thinking more about this. I'm not 100% positive, but if it's the rule, we need to follow the rule anyway. If you cause an accident in one race, you should be penalised for that race, not following on to the next race. It's just a very strange system. Listen, the rule has been there before that if somebody behaves out of order, he can be disqualified for the next race. So if somebody does that, instead of being disqualified, you then have this new rule applying, but not for what has happened in Malaysia. I mean, that's not really the intention of it. What happened with Michael the last race, even though I believe they shouldn't be penalized, and a lot of people believe they shouldn't be penalized, that wouldn't be a case to put you back 10 places in the next race. So I think the difficult bit is we need some consistency. I think the key will be to wait a few races to see who gets punished for what, and then we'll know what we're allowed to do. Mas que a primeira delas foi no GP da Itália de 2002, após Massa colidir com Della Rosa e ser considerado o culpado, em que, como ele abandonou, a punição foi de 10 posições para a corrida seguinte. Como não deu para pagar na Itália, ele pagaria em Indianápolis. Pena que a Sauber tinha uma carta na manga e tirou Massa de Indianápolis para ele não pagar a punição e o Frentzen correr no lugar, e deu certo. O miserável é um gênio. E esse foi o leque de punições por bons e bons anos, e que todas seguem até hoje, apesar de menos usadas. Com a punição de drive-thru e de posições no grid, passaram a punir bem mais do que antes. Como não esquecer da punição do Hamilton no GP da Bélgica de 2008 por cortar caminho e devolver a posição não de forma devida. Como era no fim de prova, ele foi punido com 25 segundos, o equivalente ao drive-thru. Agora puniam muito mais coisas que eram consideradas normais antes, como causador de colisão, passar por fora da pista e por aí vai. Além de que em 2004 passaram a punir troca de motor acima do limite permitido, com 10 posições no grid. E em 2008 passaram a punir troca de câmbio também, com 5 posições no grid. E nessa época chegaram a testar algumas punições malucas, como por exemplo a punição de 1 segundo no quali. Como é que é o negócio? Que foi aplicada ao Alonso e ao Schumacher no GP da Hungria de 2006, que por infrações no treino livre, cada um teve 2 segundos de acréscimo aos tempos no quali. O Alonso tomou 2 de 1 segundo e o Schumacher tomou 1 de 2 segundos. Assim, cada volta que eles faziam no quali acrescentavam 2 segundos. Se ele fizesse 1,15, seria 1,17. Ah, agora eu entendi. Ou no GP de Mônaco de 2007, onde no intervalo do Q2 para o Q3, David Coulthard, que tinha passado para o Q3, perdeu a vaga para o 11º colocado de Jenson Button. Isso porque o Coulthard cometeu impinging contra o Kovalainen. Bem que a FIA podia fazer algo disso nesse último GP do Bahrein com o Hülkenberg e Albon, né? Mas até 2013 as punições padrões eram as seguintes: drive-thru, curiosamente a mais leve, que tinha que pagar em 3 voltas, stop and go de 10 segundos, que também tinha que pagar em 3 voltas, e é claro, a desclassificação, agora bem menos usada que na era pré-stop and go. Só que vem em 2014, onde tivemos a última revolução de punições na Fórmula 1. E aqui nesse vídeo não tô contando, por exemplo, a bandeira de advertência, né, que é a preta com branca, ou a bandeira preta com círculo laranja para o piloto obrigatoriamente ir para os boxes e consertar o dano. Primeiramente foi introduzido os pontos na carteira, porque sim, antes isso não existia. Mas Kevin, o Grosjean foi banido em 2012. Sim, mas não foi por pontos, e sim porque a FIA viu e falou: quer saber, vamos banir esse cara por uma corrida, tá? Vamos banir ele. Agora cada punição geraria pontos na carteira, e se o piloto acumulasse 12 pontos nos últimos 12 meses, ele ficaria de fora por uma corrida, como aconteceu com Kevin Magnussen na temporada passada. Foram introduzidas as punições de 5 segundos e 10 segundos durante as corridas. Ou seja, se recebesse essas
essas punições de 5 ou 10 segundos, tu ou pagaria no próximo pit stop ou no tempo final de prova caso não tivesse outra parada, sem limite de 3 voltas para pagar. Além de que, com motor novo V6 turbo híbrido, cada troca de componente fora do limite geraria uma punição, o que fez, por exemplo, a McLaren e Honda tomar 70 posições de punição no grid com o Jenson Button 2015. Agora tínhamos no leque de punições da FIA as punições de 5 segundos, 10 segundos, drive-thru, stop and go de 10 segundos e a desclassificação, fora as punições no grid em caso de não conseguir pagar isso na corrida. Com as punições de 5 e 10 segundos, incidentes mais leves como passar do limite de velocidade nos boxes e queimar a largada não eram mais punidos com drive-thru e 5 segundos. Incidentes passaram a ser mais punidos, pois agora existe uma punição mais leve para aplicar, e não mais um drive-thru com o piloto perdendo quase 20 segundos dos boxes após 3 voltas. Com isso, a Fórmula 1 tá menos permissiva com punições do que antes, com muito mais incidentes sendo punidos do que nunca, ao mesmo tempo que incidentes que geravam punições desproporcionais agora geram 5, 10 segundos. E eu não falei aqui, mas também tem as punições por multas, que aí já é outra parada. Eu particularmente acho que hoje nós temos o melhor leque de punições da história da Fórmula 1. Polêmica. Tem punições para casos leves, como 5 ou 10 segundos, se bem que 10 segundos não é tão leve assim. Tem o drive-thru para algo mais imediato e grave do que os 10 segundos. E o stop and go de 10 segundos para um caso muito grave. A desclassificação hoje em dia aí já é mais para irregularidades, visto que não desclassifica alguém por uma disputa de posição desde o século XX. A questão é como a FIA aplica isso, que hoje definitivamente não é o ideal. O drive-thru e o stop and go foram deixados de lado durante os anos e tudo se resumia a 5 ou 10 segundos, e muitas vezes não era o ideal para a ocasião, tanto no exagero para muito quanto para menos. O drive-thru e o stop and go tiveram um respiro no último GP do Qatar, com o Lando Norris punido com stop and go por desrespeitar bandeiras amarelas duplas e o Hamilton punido com drive-thru por passar do limite dos boxes. Espero que continuem com essa abordagem, que é bom para ter uma variedade maior de punições para ocasiões corretas, e que hoje é muito mais na base dos 5 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, infelizmente. Tem uma galera que fala, pô, mas antigamente não se punia, era muito melhor. Mas temos que entender que não puniam porque eram mais permissivos, é claro, mas também porque as punições eram bem mais pesadas. Tu não ia punir um cara que fez uma cagada e tirou outro da corrida com uma desclassificação, só se fosse algo muito grave. Com drive-thru e stop and go passaram a punir mais coisas assim, mas nem tanto. E com 5 e 10 segundos se criou ali um espaço para punir coisas que antes eram desproporcionais para um drive-thru ou stop and go, ao mesmo tempo que punem muita bobagem também, exagera bastante assim, punem coisas bem leves. E é assim que segue até hoje. Esse foi o vídeo da evolução das punições da Fórmula 1. Evolução no caso de linha do tempo e não necessariamente de melhorou ou piorou. Antes era mais arcaico, só a desclassificação, e depois foi chegando uma variedade maior, a FIA foi criando punições e temos isso daí que temos hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Uhul! Me siga no Instagram, Primeira Fila F1, também no Discord aqui, entre no nosso Discord, me siga no Twitter, @Kevin_F1, tudo na descrição. Membros estão aqui, tá? Muito obrigado a todo mundo que virou membro aqui do canal, cara, que é algo simbólico, então o pessoal tá aqui, enfim, pra apoiar, enfim, não ganho muita coisa. Quero pensar em fazer outras coisinhas no futuro aí, tá? Eu tô pensando aqui, mas vamos lá. Se quiser virar botãozinho, seja membro aqui embaixo, tá? Show, beleza? Bacana? Sugestões, comentários. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto, falou!